procurando responder essa pergunta, como tudo começou, não é uma resposta simples, mas também não é uma resposta que seja impossível de ser encontrada. A dificuldade maior quando nós tratamos com essa terminologia, ou mesmo com a questão do raciocínio, voltando às origens, é a dificuldade que nós temos de raciocinar de forma clara e aprender uma vez mais a ver o óbvio. Eu comento com as pessoas que nós temos uma dificuldade muito grande nos dias atuais de ver o óbvio. E eu espero que durante essas palestras que nós temos agora pela frente, nós tenhamos condição de ver um pouco a respeito disso. Deixe-me fazer uma pergunta que nós vamos tratar especificamente do tema da origem da informação. Quando nós paramos e refletimos sobre as formas de vida, nós encontramos algo espetacular em todas elas, que é uma codificação genética. Eu estava lendo um artigo de um trabalho que foi feito há pouco tempo atrás, pelo pessoal da Universidade de Harvard. Eles fizeram algo muito interessante. Eles pegaram um livro, que é de um dos pesquisadores. Esse livro foi digitalizado, ou seja, foi colocado num formato tipo e-book. Um e-book, se você olhar a estrutura dele, da informação, essa informação nada mais é do que vários números zeros e vários números uns. Vamos colocar assim. Então, um montão de zero e um montão de um. É assim que o computador funciona. Todo computador, ele tem chavinha liga, desliga. São milhões, bilhões e trilhões dessas chavinhas ali. Quando a chavinha está ligada, é o número 1. Quando a chavinha está desligada, é o número 0. Nós vamos tratar um pouquinho mais daqui a pouco a respeito disso. Mas para você ter uma noção, o que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: no DNA, você também tem dois tipos de possibilidades claras. Você tem 4 letrinhas genéticas que elas podem ser colocadas da seguinte forma, e daqui a pouquinho eu vou falar delas. Pode ser um A e um T, ou o contrário, um T e o A. Você tem uma outra possibilidade que seria um C e um G, ou um G e um C. Essas são as possibilidades. O que esses pesquisadores fizeram foi o seguinte: quando você tiver a combinação AT ou TA, isso aí vai ser o número 0. Quando você tiver a combinação CG ou GC, isso aí seria o número 1. Então eles pegaram literalmente o livro inteirinho, tem umas sequências de 0, números zeros, número 1s, todos eles ali, que é justamente o que o nosso computador precisa para outra vez mostrar bonitinho a página do livro, as letrinhas e tudo mais. Eles pegaram essa codificação no básico dela, fizeram o seguinte: pegaram todos esses zeros e uns, transformaram em AT ou TA, CG ou GC. Fizeram um pedacinho de DNA que tem o livro codificado. Pegaram esse pedacinho de DNA, colocaram na pontinha do DNA de uma bactéria e, literalmente, poucos dias depois, eles tinham 70 e poucas milhões de cópias, porque as bactérias se duplicaram, e quando elas duplicavam-se, elas duplicavam também o livro guardado nelas. Foi espetacular a coisa. Já imaginou se fazer 75 milhões de cópias de livros em uns 4 dias, mais ou menos? E você podia pegar qualquer bactéria, pegava aquele pedacinho lá, o livro estava certinho, todinho guardado. Como que é possível uma forma de vida minúscula como essa ter um sistema tão sofisticado de guardar informação e duplicar informação? Lembrem-se que a bactéria não produziu o livro. Muito claro isso, a bactéria não produziu o livro. A bactéria fez o quê? Ela duplicou o livro que estava guardado ali dentro. Então vamos trabalhar um pouco a respeito dessa questão. Quando nós pensamos a respeito de informação codificada, nós estamos tratando com uma ideia que é a ideia chamada do design inteligente. Muitas pessoas que não entendem muito bem essa teoria, e alguns que literalmente não têm conhecimento nenhum a respeito dela, dizem que a teoria do design inteligente é uma forma de criacionismo disfarçado. E são propostas diferentes, deixe-me deixar claro. O design inteligente, ele busca por sinais de inteligência na natureza. O criacionismo científico diz que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência nem o universo, nem a vida, nem a complexidade que nós encontramos neles. Então existe uma diferença entre as propostas do DI, design inteligente, e o criacionismo científico. Se você puder olhar a coisa de uma forma geral,
o criacionismo científico seria como um círculo com várias opções. Uma das opções ali dentro seria o design inteligente. Tá? Então, design inteligente não é diretamente o que a gente chama de criacionismo científico. São coisas diferentes. Para aqueles que acham que o criacionismo e o design inteligente são a mesma coisa, tanto é que você encontra muito isso na mídia, o pessoal diz o seguinte: não, design inteligente é um criacionismo disfarçado. Os criacionistas estão querendo dar uma roupagem nova agora para o criacionismo, então eles estão chamando isso de design inteligente. Eu quero dizer para vocês que a teoria do design inteligente, na sua essência, ela foi proposta no ano de 1802. Ou seja, são mais de 200 anos que essa teoria foi proposta. Ela foi proposta praticamente por William Paley, e Paley disse o seguinte, a ideia principal: se você estiver andando por um campo, e nesse campo você encontrar um relógio, esse relógio iria dizer o quê? O que ele poderia falar a respeito para você? Você falar, o relógio não fala nada, só iria ver as horas. Mas e se o relógio estivesse parado? Não, mas o que esse relógio poderia trazer de informação para você? A resposta é simples, é que existe um relojoeiro. Se existe um relógio, é porque existe um relojoeiro. Ou seja, a complexidade que o relógio possui, ela não poderia ser produzida por processos naturais e leis da natureza. Espontaneamente, não. Não seria possível isso. Paley usa esse argumento, daí ele diz o seguinte: o universo é muito mais complexo do que um relógio. Se um relógio precisa de um relojoeiro, o universo tem um design, precisa de um designer. Então Paley, há 200 anos atrás, já tinha feito essa proposta de uma teoria de um design inteligente. A teoria, praticamente, do design inteligente, ela é uma teoria científica, ela possui consequências empíricas, ou seja, testáveis, ela é desprovida de qualquer compromisso religioso, ou seja, não é uma tentativa, novamente, de provar que Deus existe, ou mesmo tentar provar que Deus teria criado o mundo, não é isso? Mas ela, na sua essência, ela se propõe a detectar empiricamente se o design que é encontrado na natureza, se ele realmente seria genuíno ou se ele seria produto das leis naturais, leis da natureza, da necessidade do acaso. Deixa-me dar um exemplo bem simples, vou pegar um copo d'água aqui, que vai ser fácil de ilustrar. Já percebeu a forma desse objeto? Por que ele possui essa forma? Por que a base é desse jeito? Por que a parte de cima está aberta e a parte de baixo fechada? Ele possui um design. Ele foi planejado. Isso aqui não é fruto do acaso, isso aqui é apenas vidro, mas você percebe que, embora sendo vidro, ele possui um design. Então, a teoria do design inteligente procura justamente observar esse tipo de informação. O que nós podemos aprender com o design que nós encontramos na natureza? Daí a pergunta é: como então detectar esse design? A maneira de detectar esse design é através daquilo que nós chamamos de informação. Eu não estou falando de informação, daquilo que normalmente nós aprendemos por aí. Informação, olha, você é uma pessoa mal informada, ou você precisa informar-se. Não é apenas esse tipo de informação, é algo muito mais amplo do que isso. Para tratar com informação, nós temos que entender que por trás de todo esse contexto, existe aquilo que nós chamamos de códigos. Códigos são sistemas de símbolos usados para dar forma à informação. Eu estou raciocinando certas coisas aqui, e para que o que eu estou raciocinando chegue até você, ou seja, é uma informação, eu tenho que codificar todas essas coisas. E tenho que codificá-las através de palavras, através de frases, através de sentenças. Então, o que está acontecendo? A informação ela está sendo codificada e passada até vocês. Existem várias maneiras de nós passarmos informação por meio de codificação. Por exemplo, na matemática nós temos uma que é bem simples. São os vários sistemas que nós temos de números. Por exemplo, nós temos o chamado sistema decimal, que é a base 10. Base 10 você tem 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí você começa a usar dois símbolos, o 1 e o 0, 1, 1, 2. Nós chamamos de 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Esse é o sistema decimal, é um sistema bem tranquilo. O sistema que os computadores usam, ele é chamado binário, como expliquei agora de pouco. O computador tem apenas 0 e 1.
ele tem apenas chavinhas desligadas e chavinhas ligadas. Então, como que um computador, por exemplo, escreveria números, sendo que ele tem apenas chavinhas? É simples. Vamos pegar, por exemplo, eu quero escrever o número 0. Para escrever o número 0, eu precisaria de 2 chavinhas. Tá? Eu desligo a primeira, desligo a segunda. Esse é o número 0. E como que você escreve o número 1 no computador? Você desliga a primeira e liga a segunda. E como que você escreve o número 2 no computador? Agora você liga a primeira e desliga a segunda. E como que você escreve o número 3? Você liga a primeira e liga a segunda. E para escrever o número 4, agora você precisa de 3 chavinhas. Você liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira. E o número 5, liga a primeira, desliga a segunda, liga a terceira. E o número 6, liga a primeira, liga a segunda, desliga a terceira. Número 7, liga a primeira, desculpa, número 6. Liga a primeira, liga a segunda, desliga a terceira. Número 7, liga a primeira, liga a segunda, liga a terceira. E para escrever o número 8, agora você precisa de 4 chavinhas. Daí você tem, liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira, desliga a quarta. Para escrever o número 9, liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira, liga a última lá. E assim vai. Tá? Então esse é o mecanismo. Agora, imagina quando você diz assim, o meu computador está lento. Dá para ter uma ideia quantas chavinhas ele está tendo que ligar e desligar ao mesmo tempo? É uma confusão a coisa toda, mas funciona bem. Então esse é o sistema chamado binário. Para facilitar a vida de quem programa os computadores, foi criado um sistema chamado hexadecimal. O sistema hexadecimal, em vez de ter 2 números, que seria o binário, em vez de ter 10 números, que seria o decimal, ele tem 16 números. Quais seriam? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 e assim por diante. Você fala, rapaz, meio confuso isso. Fica sossegado. Isso é bem tranquilo, é só mudar a base, você funciona normal. O sistema hexadecimal é excelente para a gente trabalhar na área da computação. Você percebe que algumas vezes aparece lá, o pessoal que gosta de mexer na internet, vai trocar a cor de uma determinada coisa, aparece o número da cor. F, 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 0, sei lá o que da vida e coisas assim. A pessoa, quem não entende, só vê aquele monte de letrinhas lá, fala, o que isso significa? Isso é um número. Por exemplo, o número 1F em hexadecimal equivale ao número 31 em decimal. Você tem que fazer uma correspondência. Vamos pegar um exemplo simples aí. Vamos pegar o número 13, que é o número da sorte. Então, o número 13 é um número muito legal. 13 em decimal, você tem o número 1 e o número 3. Esse é o número 13. Como que você escreve 13 em binário, com chavinhas liga e desliga? Olha lá que maravilha. Liga a primeira, liga a segunda, desliga a terceira e liga a quarta. Esse é o número 13. O computador entende o 13 desse jeito. E para você escrever 13 em hexadecimal? Em decimal é 000D. Fala, D? D é uma letra. Não, D é um número. Que número é esse, o D? O número D é o 13, em decimal. As pessoas olham para mim e falam assim, rapaz, esse povo que mexe com essas coisas são todos loucos. Loucos, como eu já mencionei, são aqueles que não sabem o que está por trás da coisa. Tá? Mas tudo bem, você vai lá, senta no teu computador, trabalha com ele, você vai ficar feliz e satisfeito. Olha como funciona então esses sistemas de códigos. Seria possível relacionar sistemas de códigos? Sim, porque eu mencionei, informação sempre ela é codificada. Olha um exemplo bem interessante. Se eu pegasse esses símbolos que vocês estão vendo aí, e eu lhe perguntasse, o que está escrito aí? Você fala, não tenho a menor ideia, eu não reconheço, eu não sei o que é isso. Porque esses símbolos, num certo sentido, para nós não têm valor nenhum. Mas e se fosse possível relacionarmos esses símbolos que nós achamos que não têm valor nenhum, com os símbolos que nós conhecemos? Por exemplo, esses são os símbolos que foram utilizados ali. E se colocarmos símbolos que você conhece junto com aqueles símbolos que você desconhece? Lembra daquelas cartas enigmáticas que o pessoal gosta de fazer de vez em quando? Você está viajando de avião, tem aqueles coisinhos para criança lá que às vezes a gente pega para ficar respondendo. Então tem lá qual a palavra, o nome do fulano e tudo mais. Então você pega isso aqui, subtrai aquilo, soma com aquela outra palavra e dá o resultado lá o que você quer. O que nós iríamos fazer seria mais ou menos isso. Vamos trocar. Eu tenho ali esse símbolo, uma caveirinha, esse símbolo caveirinha ali equivale à letra N. Então eu vou comparando os símbolos e de repente eu percebo que
aquela sequência de símbolos que para mim não significava coisa nenhuma, possui informação codificada. É que eu não sabia o que estava lá, mas existe um código, existe informação. Quando eu olho aquilo ali, se você fizer, vou poupar o seu tempo, por questão do quanto que nós temos a ver, você vai perceber que o que está escrito lá em cima é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que você precisa fazer é escrever essa frase no seu computador: no princípio criou Deus os céus e a terra, seleciona a frase inteira e troca pela outra fonte chamada Zingbat. Fica aquele negócio ali em cima. Ou seja, informação, ela é detectável. Nós não somente detectamos nesses sistemas, como também nós encontramos para lá e para cá informação. E todas as vezes que nós olhamos para a informação, nós temos a sensação de que existe inteligência por trás disso. Quer ver? Eu gosto de usar esse exemplo porque é muito fácil nós visualizarmos. Se eu lhe perguntasse o que você está vendo nessa foto, você saberia responder. Se eu lhe perguntasse o que você está vendo nessa outra foto. Por exemplo, na primeira foto, se eu lhe perguntasse, você diria o seguinte: eu estou vendo, parece um pônei. E na segunda? A segunda parece, isso é mais difícil um pouco, parece um cachorro, um poodle, alguma coisa parecida com isso aí. No fundo, o que você está vendo são plantas. Nós só temos plantas, mas você está vendo formas que você sabe que as plantas não crescem desse jeito. Você sabe que isso aí não foi um processo natural. Alguém podou essas plantas de tal maneira a dar uma forma que você iria reconhecer. Portanto, informação, ela é algo extremamente detectável, totalmente detectável. É fascinante quando nós trabalhamos com isso, porque como que nós poderíamos saber se existe vida fora do planeta Terra ou não? Estudando informação que viesse de lá para cá. Ou seja, o Instituto SETI, conhecido por pesquisar vida fora do planeta Terra, SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. O Dr. Carl Sagan trabalhou muito para desenvolver esse instituto, ele funciona até hoje, e a ideia principal é simplesmente o seguinte: nós queremos ver se tem vida fora do planeta Terra, mas como? Observando por sinais que venham de lá para cá. Existem vários tipos de sinais. Por exemplo, naqueles televisores mais antigos, de vez em quando você está mudando de um canal para outro, dava todo aquele chuvisco, ficava fazendo aquele chiado todo lá. Isso daí, literalmente, não significa absolutamente nada de vida inteligente. Nós recebemos muito desse tipo de sinal do espaço. É só ruído. De vez em quando, nós recebemos umas coisas assim, tum, tum, tum. Às vezes é um pulsar que está fazendo isso, talvez seja o teu próprio coração batendo, coisas desse jeito. Ou seja, isso aí são processos naturais, são regulares, são previsíveis. Isso aí também não significa inteligência por trás. Mas tem um grupinho específico de sinais que você olha, você sabe que isso daí não foi produzido nem por processos naturais, nem por processos aleatórios. Então nós sabemos, temos condição de identificar. É justamente isso que nós estamos olhando lá fora. Agora, é fascinante isso porque esses sinais teriam que ter sido mandados por gente inteligente. Então, como que você manda informação e que tipo de informação você espera receber? Obviamente, você não vai receber um e-mail na língua portuguesa ainda, falando: olá, povo do planeta Terra, especificamente vocês que moram no Brasil. Estamos mandando para vocês em português. Não, eles iriam mandar uma sequência de sinais que fossem identificáveis. Por exemplo, que tipo de sinais nós estamos mandando para, entre aspas, se tiver vida inteligente lá fora? Nós mandamos, por exemplo, um bip, depois nós mandamos 2 bips, bip, bip, daí nós mandamos 3 bips, bip, 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 daí nós mandamos 5 bips, bip, 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 bip. Daí nós mandamos 7 bips, daí nós mandamos 11, daí nós mandamos 13, daí mandamos 17 bips, daí mandamos 19 bips, daí nós mandamos 23 bips, daí nós mandamos 29 bips, daí a gente começa tudo de novo. Que sequência é essa? Números primos. Você fala, mas como é que eles vão saber disso? Porque matemática é universal. Número primo existe aqui, número primo existe lá. Se eles têm condição de ter equipamentos que funcionam, eles teriam descoberto a mesma matemática que nós descobrimos. Porque essa é a matemática do universo.
Nós não criamos o número E, nós não criamos o número Pi. Talvez eles deem um outro nome, caso tenham eles, se houver eles lá fora. Talvez, se eles existem, eles tenham dado um outro nome, nós não sabemos. Tá? Então esse é o tipo de sinal que está sendo mandado. É mais ou menos esse tipo de sinal que nós também estamos procurando receber. Se esse sinal chegar aqui, 1 bip, 2 bips, 3, 5, etc., coisa e tal, nós teremos certeza que esses sinais foram produzidos por fonte inteligente. Não são sinais produzidos por processos naturais. Então existe uma maneira de nós detectarmos essa questão dos sinais, se eles seriam produzidos por processos naturais ou por inteligência. E é justamente isso que eu gostaria de tratar um pouco com vocês, dando algumas ideias aqui, só para nós entendermos como que esse mecanismo funciona. Eu não vou entrar nos detalhes, aqueles que quiserem, no livro Como Tudo Começou, eu trabalho um pouco os detalhes, tem um pouquinho no final do livro, as equações, a parte de como esse negócio pode ser trabalhado matematicamente. Eu vou pegar o aspecto mais geral da coisa. Vamos parar e pensar um pouquinho. Deixe-me usar a pedra de Roseta, que foi uma pedra encontrada pelos soldados de Napoleão, para termos uma noção de como funciona esses estudos de sinais que são recebidos. Existem 5 níveis específicos que são avaliados num sinal. Não é só bip, 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 pronto, isso é vida inteligente. Não, nós precisamos ter uma noção do que está por trás. Então, o que acontece dentro dessa sequência de sinais? Para não ficar complicado, eu vou usar a pedra de Roseta para nós entendermos se o que está nela seria informação codificada ou seria rabisco de criança, que não tem nada a ver, não tem nada escrito, não faz sentido nenhum. Então vamos estudar. O primeiro nível que nós estudamos, que é o nível mais simples, é o que nós chamamos de estudo estatístico. Nele nós procuramos ver o tipo de sinal que é transmitido, ou seja, quantos símbolos, quantas vezes, coisas desse jeito. Por exemplo, na pedra de Roseta, nós temos 14 linhas em hieróglifos. Existem 32 linhas em demótico, que é a linguagem, a escrita cursiva dos egípcios. E nós temos praticamente 54 linhas na língua grega. Desse pacote todo aí, são cerca de quase 1.420 símbolos hieroglíficos, 116 deles diferentes. Você já imaginou ter um alfabeto com 116 letras? Nós, na língua portuguesa, temos um pouquinho menos do que isso, entre aspas, e o pessoal escreve todo errado. Imagina com 116 a confusão que não seria, mas de qualquer forma. Nós temos cerca de quase 470 palavras na língua grega. Em outras palavras, nós estudamos na primeira instância a parte estatística desses símbolos. Então, está aí. Agora, isso ajuda alguma coisa? Não, isso é só o primeiro passo. O segundo passo é o que nós chamamos de sintaxe. Nós queremos ver se existe um código, ou seja, se existem algumas regras para que esses símbolos apareçam. E aí, estudando esses símbolos todos, no caso, foi possível perceber que havia uma sequência. Deixe-me tentar ilustrar na língua portuguesa o que significa isso aqui. Se eu lhe perguntasse, depois da letra Q, qual a letra que sempre irá aparecer na língua portuguesa? A resposta é a letra U. Depois da letra Q, aparece a letra U. Seria possível ter alguma outra letra além do U na língua portuguesa, depois do Q? A resposta é não. Então nós temos uma estrutura, ou seja, depois do Q vem a letra U. E depois do U vem a letra A, a letra E, tem letra I, tem letra O, tem outra letra U depois? Daí você vai ter que estudar e ver se existem essas possibilidades. Isso é o que a sintaxe faz. Procura ver se existe uma estrutura. Depois desse símbolo, qual símbolo vem? Vem esse. Depois desse, nunca vem esse outro. Então esse é o aspecto número 2, quando nós estamos tratando da sintaxe. Daí vem o terceiro aspecto, que é um aspecto muito interessante, que é o que nós chamamos de semântica. Na semântica, nós procuramos ver quais são as ideias que estão sendo comunicadas através daqueles símbolos. Foi justamente nessa parte aqui que Champollion, que conhecia a língua grega, então ele conseguiu ler a parte de baixo,
porque estava em grego, ele sabia exatamente o que aquele pedacinho queria dizer. O que ele queria saber se as duas partes de cima, ou seja, nos hieróglifos e no demótico, se aquelas duas partes também, o que significaria aquilo. Ou seja, seria a mesma mensagem. E o que Champollion descobriu é que, sim, era a mesma ideia escrita em 3 maneiras diferentes. Aí a coisa ficou um pouquinho mais fácil. Por quê? Champollion, ao ler o grego na parte inferior, ele percebeu que aquele texto em grego tratava de uma homenagem feita pelos sacerdotes de uma cidade egípcia, que era Mênfis, ao rei Ptolomeu e também a rainha Cleópatra, Berenice, por volta de mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Foi muito interessante. Agora, ele já tinha algo muito, digamos assim, sólido a respeito. Sim, isso aqui é uma informação codificada. Agora, dentro da área da ciência, nós não paramos aí. Ainda tem mais 2 níveis que precisam ser tratados para que você tenha plena convicção de que aqueles símbolos, aqueles códigos que nós estamos recebendo, aquilo lá é realmente informação codificada, produzida por mentes inteligentes. O 4º passo é o que nós chamamos de pragmática. Na pragmática, nós estudamos qual é a ação esperada com aquela informação. No caso da pedra de Roseta, os sacerdotes de Mênfis colocaram literalmente nessas 3 línguas aí, para que os povos soubessem dessa homenagem. Aqueles que são cristãos percebem a mesma coisa na crucificação de Jesus, foi colocado em 3 línguas diferentes uma mensagem. É muito comum isso. Então, a parte da pragmática, nós estudamos qual é a ação, o que essa informação produz. Nós temos o 5º item, que é o que nós chamamos de apobética. Na apobética, nós estudamos qual é o propósito a ser atingido. É muito interessante porque o propósito a ser atingido através da pedra de Roseta, eles poderiam ter escrito num papiros, mas eles escreveram numa pedra, uma pedra que não se desfaz com facilidade. Por quê? Porque eles queriam que esse registro se tornasse um registro histórico. E não é fascinante? Estamos nós aqui a mais de 10 mil quilômetros de distância onde essa pedra foi escrita, mais de 2.200 anos depois, estamos falando justamente disso, do que eles fizeram. Em outras palavras, quando nós estudamos qualquer informação codificada, nós passamos por esses 5 níveis. Deixa-me dar um exemplo prático de como isso aqui é aplicado hoje. Quando você entra na internet, o teu computador manda informação para um outro computador. O computador lá do outro lado quer saber se essa informação está vindo de uma mente inteligente ou não. A maioria das mentes não são inteligentes, mas de qualquer forma, a informação que chega lá do outro lado, esse computador, ele vai fazer uma checagem para verificar, e ele usa essas mesmas 5 áreas, para ver se essa informação que está chegando até ele, se aquilo realmente é informação ou se é só chiado, só barulho. Por exemplo, como você sabe que um arquivo é vírus ou não? Como você sabe que um arquivo realmente está contaminado com vírus ou ele só foi danificado? Usando essa metodologia. Então nós usamos essa metodologia aqui o tempo todo. Isso aqui não é algo dos criacionistas, do pessoal do design inteligente. Não, isso é metodologia que todos nós usamos na área de ciências da computação, nós usamos isso daí para fazer pesquisa de vida fora do planeta Terra e coisas desse tipo. Por quê? Porque nós queremos saber se aquilo realmente é informação. E se for informação, daí tem algo espetacular. Essa informação foi produzida por uma atividade mental. Ela não é fruto de processos naturais. Então é possível trabalhar essa questão.